Em frente, a gente segue aqui adiante, dando sequência aqui à nossa pauta. 10 horas e 21 minutos pontualmente, pessoal. E olha só, já que a gente está quase na metade do ano, o governo federal deve anunciar hoje, pessoal, o congelamento dos recursos do orçamento para, assim, garantir o cumprimento da meta fiscal desse ano. Pelo menos é o que estão anunciando. Agora, isso mais parece que teremos que seguir contingenciando, limitando, ali abafando os gastos de uma forma improvisada, né? Na famosa gambiarra brasileira, do jeito que vai empurrando com a barriga, e aí quando vira uma geringonça, aí você tem que lidar do jeito que está posto, com o famoso jeitinho brasileiro. É por aí, Mano Ferreira? Exatamente, Marinho. O que é que a gente está esperando? Hoje, o ministro Fernando Haddad, a qualquer momento, deve iniciar uma apresentação dos dados fiscais do bimestre. Em outras palavras, ele vai mostrar o que arrecadamos e o que gastamos até aqui neste ano de 2025. O que é que acontece? Para quem acompanha o Morning Show, sabe que desde que a gente estava discutindo o projeto do orçamento desse ano, eu já alertava, eles estão superestimando a receita, ou seja, estão colocando no papel que vão arrecadar mais do que efetivamente vão arrecadar e estão subestimando o gasto, ou seja, estão fazendo de conta que o gasto vai ser menor do que vai, porque no papel tudo cabe. Na realidade, a situação fica mais difícil. E a expectativa é essa. Provavelmente estaremos, mais uma vez, de frente para um grande rombo nas contas públicas. E, diante disso, dado que a lei do arcabouço fiscal, portanto, é uma obrigação, não é uma vontade ou um favor, impõe a meta de termos um déficit zero, ou seja, de conseguirmos esse ano, pelo menos no papel, fazer com que os gastos caibam naquilo que o governo arrecada, o ministro, ao anunciar esses dados, precisará também anunciar um pacote de contingenciamento, ou seja, ele vai dizer como as contas estão mais desequilibradas do que o planejado, vamos ter que puxar o freio de mão e parar de gastar nesses setores aqui. Qual é o problema disso? Primeiro, quando a gente não tem o planejamento adequado, na prática, o gestor que está na ponta, de repente, que estava planejando gastar um valor específico no ano inteiro, agora ele vai ter um valor diminuído. Então, isso prejudica o desenvolvimento das políticas públicas. Outro ponto, pelo que apuramos, há uma queda de braço dentro do próprio governo sobre o volume desse contingenciamento. De um lado, você tem a equipe econômica, o ministro Fernando Haddad, defendendo um contingenciamento mais robusto. Do outro lado, você tem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendendo o mínimo possível de contingenciamento, com aquela lógica de gasto é vida, quanto mais gastar, melhor para a popularidade do governo. A gente vai ver com os anúncios de hoje para que lado pendeu o presidente Lula nessa direção. Qual que é o ponto central, na minha visão? A gente precisa fazer com que essa situação de insustentabilidade das contas públicas leve o país, de fato, a debater de forma estrutural os cortes de gasto que nós precisamos. Mas ontem mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou mais um aumento de gastos no funcionalismo, que é uma verba, um gasto obrigatório, né? Ou seja, aquilo que entra na folha de pagamento, aquilo que entra em gasto que o governo não tem margem de manobra. Se você diz que vai dar um aumento de salário, aquele aumento fica ali para a eternidade. Então não tem mais como contingenciar aí. O contingenciamento, então, vai ser aonde? Naquilo que, em tese, tem margem de manobra, que seriam os investimentos públicos. Aquilo que é investimento em infraestrutura, em aquilo que precisa, de fato, ser executado em termos de política pública para chegar na ponta. Então, vamos ver tudo isso com improviso, mais uma vez, no lugar de um planejamento sério. É isso aí, Mano Ferreira aqui com a palavra, pessoal, retomando aqui o contato com todos vocês, nos ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio. Tema da vez aqui, pessoal, para deixar vocês bem informados, bem entretidos, nessa quinta-feira aqui no Morning Show, é o ministro Fernando Haddad, ministro da Economia, avisando a todos, vindo a público em caráter oficial, já ensaiando aí sim um contingenciamento, um bloqueio no orçamento de 2025, e aquela velha história, jogando limpo aqui sempre com a nossa audiência, os nossos ouvintes e telespectadores, Henrique Kriner. Sempre quando o cobertor está curto, quem fica para fora ali no frio geralmente é o lado mais fraco, e o lado mais fraco, invariavelmente, é o povo brasileiro, é você do outro lado nos ouvindo e todo mundo nos assistindo. Até porque,
Sinceramente, enquanto isso, a gente pode ter certeza que as superregalias, os privilégios da alta casta do funcionalismo público, do marajaísmo em Brasília e todas as instâncias de poder e todas as benesses, essas sim permanecem intocadas, enquanto ali parece que o governo está tentando tapar um balde furado que já está furado e eles não têm nenhum durex à vista ali no entorno deles, né? Ou até tem o durex, Marinho, mas não tem poder, não tem força para poder tapar isso. Essa é a impressão que dá, de que o Brasil é esse trem desgovernado. Não tem alguém sentado ali dizendo para onde vai, que velocidade que vai, porque não tem articulação com as pastas, não tem articulação com o Congresso. Então o Mano trouxe aqui o exemplo. A gente está, o ministro da Fazenda hoje anunciando cortes e contingenciamentos ali, e ontem a Câmara aprovando mais gastos. Então você está vendo, um gasta e o outro, que é quem paga no fim do dia a conta, né? Ali o cara que está controlando o dinheiro que entra e que sai, não consegue falar, olha, para de gastar. Não tem voz para isso, não tem articulação nesse sentido. E agora vai ter que recorrer a essas medidas mais radicais. Volta para o ponto de planejamento, de responsabilidade fiscal, volta para o ponto também de ter uma ordem na questão das pastas em termos de prioridades, de ter menos pastas. O Brasil não precisa de tanto ministério assim, precisa de ministérios mais eficazes, mais eficientes. E a gente está vendo essa bagunça, vai gastando, vai pondo ministros, né? O Lupe falou há um tempo atrás, se cortar da minha pasta, eu paro tudo aqui, saio, peço demissão. E saiu. Mas outros até que se negaram na época que era mais necessário esses cortes também, e a conta chega. Isso é o que a gente pode ter certeza sempre na vida. O boleto vai chegar, a conta vai chegar, nós vamos ter que pagar pelas decisões que nós estamos tomando hoje. E aí o Brasil é quem vai acabar segurando ainda mais, porque ano de eleição eles não vão cortar gastos, né? Exato, mas pelo visto estão propondo aí apertar o cinto de segurança, mas só de quem já está com o estômago vazio. E é aí que mora o problema. E aqui em bom português, Mano Ferreira, em bom português para não restar dúvidas, o Brasil é um país, se não já falido, ali na beira do precipício da falência. Eu não falo aqui com alarmismo excessivo, você sabe muito bem, cara, a economia, essencialmente, tem um conceito do espírito dos animais. Nós que somos animais, os homo sapiens aqui, precisa de perspectiva, de otimismo, de emoção num caminho positivo. Você não vê nenhum economista que não seja cúmplice desse perdularismo todo, que esteja minimamente animado, minimamente, enfim, sereno diante do que está posto e da trajetória que está acontecendo. E o pior, nem o ministro da Fazenda. Vou até fazer, justiça seja feita, coitado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que vem avisando isso, pelo menos desde o ano passado. Mas, claro, a perspectiva de reeleição está aí, e aí vira o famoso Bolsa Tudo, a emenda parlamentar para um lado, o privilégio intocado e aumento para servidor público. Nesse momento, essa história não acaba bem. Olha, eu diria que o Ministério da Fazenda é o pior emprego do mundo no momento, porque é muito difícil fazer com que esses interesses políticos todos, de fato, cheguem a uma conta que faça sentido para o país. Porque a verdade é que está todo mundo pensando que farinha pouca, meu pirão primeiro. Opa! Está todo mundo na base do próprio interesse, sem considerar que se todo mundo puxa para um lado, isso dá nó e o país é que se paralisa. Então a gente olha, os servidores querem aumento. Aí todo mundo diz, mas o servidor faz um grande trabalho, merece ser reconhecido. Só que não tem dinheiro. Aí você olha, o setor de eventos, teve a desoneração do chamado PERSE, um programa especial de benefício fiscal para todo o setor de evento, que em tese foi criado para o período da pandemia. A pandemia passou, o privilégio continua. Isso se aplica a qualquer setor. Eu poderia jogar aqui no bamburim, como se diz lá em Recife, qualquer setor que a gente olhe, na prática, tem um privilégio para chamar de seu. E todo mundo trata sempre no debate específico como a minha pauta é muito especial, eu preciso muito de atenção. E ninguém olha para o todo, o fato de que a conta não fecha. E se a conta não fecha, isso estoura no bolso do mais pobre, na forma de inflação, fazendo com que o alimento fique mais caro a cada vez que a pessoa vai no supermercado. Então, a discussão que está na mesa é essa. A gente quer ou não ter um debate sério e adulto sobre o orçamento público e sobre as contas. Enquanto a gente fingir
que o dinheiro é infinito, que dá em árvore, que cai do céu e que não existe limitação, na prática, quem paga a conta é o brasileiro mais pobre. Lembrem da edição do Morning Show de 22 de maio de 2025, pessoal. Vocês podem ter certeza, porque há certas coisas que não mudam. São leis imutáveis da vida e da economia que, do jeito que a coisa está posta, quando a coisa realmente eclodir, aí sim talvez o presidente Lula vai perceber que essa gastança sem critério, esse arcabouço fiscal que não serve de alicerce para coisíssima nenhuma, tentando alinhar as despesas fiscais com o crescimento real da receita, parece que é uma conta que não fecha, nenhum economista minimamente respeitado vê realmente credibilidade no que foi posto e erguido, né? Agora, delegada Raquel Galinatti, eu quero te ouvir. Universidades federais já estão capengas, já estão ali pela hora da morte, no bico do corvo. Institutos como o IBAMA, a própria FUNAI ali também, paupérrimos, depauperados ali, esquecidos. Talvez nesse momento, e fora que todos os serviços públicos essenciais, esses sim também serão afetados, querendo ou não, em algum momento. Olha, Marinho, eu não concordo com a sua visão de... Claro que a gente sabe que tem uma grande injustiça nessa distribuição do dinheiro público quando a gente fala no governo federal. Mas, claro, tem-se a demonizar os servidores públicos. Ali não é uma benesse paga, é um reajuste necessário para aquele que trabalha, que foi concursado. O que eu acho errado, e o holofote sai totalmente, quando se coloca a demonização do servidor público, que tem um direito, como todos os trabalhadores, de ter o seu salário readequado, e esquece da roubalheira que acontece ou da ausência de transparência do dinheiro público nessa distribuição de emendas parlamentares, na distribuição de benesses, sim, em excessos de luxo, quando a gente percebe que estão no alto escalão do governo federal, não só na parte da presidência, mas nos seus ministros e etc. Isso não fica transparente. E é isso que dá o grande rombo nos cofres públicos. Uma máquina, ela não foi feita para lucrar. Uma máquina do Estado, ela foi feita para proporcionar serviço público de excelência para a população. Mas quando você não remunera de forma justa e adequada, você demoniza o servidor público, aquele que está na ponta, que é a população, vai ter um péssimo serviço público. Então a gente tinha que sim demonizar as benesses, os luxos daqueles que estão no alto escalão e desaparecem com dinheiro e não dão satisfação. Com todo respeito. Não, peraí, já que eu fui mencionado aqui, com todo respeito. A senhora está mal informada, até porque ontem aqui na edição do programa, eu expressamente, depois, enfim, claro, é uma questão do momento, do contexto, do exemplo que é dado e vindo de Brasília, quando foi ali no centro nervoso de Brasília, no Instituto Nacional de Seguridade Social, que a gente está vendo o maior esquema de pilhagem da história. E só agora, por uma questão temporal que eles merecem esse reajuste salarial? Não, eu tô falando só uma questão temporal, a gente falou de plano de carreira valorizado, com metas, enfim, claras ali para realmente ascender na carreira dos servidores públicos, para eles devidamente, de forma meritocrática, serem recompensados, e não nesse contexto, nesse momento. O que se justifica nesse momento haver esse reajuste que teria um impacto bilionário num país que mal consegue fechar as contas? Marinho. E eu falei expressamente, até usei uma variação do termo que você usou de demonização do servidor público, eu falei que não devemos satanizar o servidor público em nenhum grau. Rigner e Mano são provas disso e a nossa audiência também. Não, mas eu falei Mano, eu discordo do Mano. Eu não tinha ouvido o que você falou, Marinho, eu estava discordando do Mano. Mas então fique à vontade. Mas quando eu não discordei do Marinho, porque Mas enfim, quando eu falo na demonização, o servidor público, existe duas espécies, né? O concursado e o comissionado. Sim. Aquele colocado, aquele que incha a máquina pública, aquele que realmente tem os altos salários no escalão do serviço público. Eu fui secretária, aliás, até amanhã eu serei secretária. Eu acredito que até o secretariado, ele tinha que ser concursado. Eu acredito que o serviço público, ele pararia com essa máquina inchada se todo aquele que ingressasse no serviço público fosse através de um concurso público, mostrando seus méritos. Mas quando a gente fala desses... Quando a gente coloca os aumentos não são dos comissionados. Os aumentos são daqueles que são concursados, que estão ali realmente com déficit nos seus salários. Vamos lá. Confere, mano. Com todo respeito. É um exemplo claro do que eu estava falando do farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso se aplica não apenas ao servidor, a qualquer setor da sociedade brasileira que está tendo um benefício do Estado. Todo mundo acha que a sua causa é muito justa. E eu não vou dizer que não é justo, pode ser justo aumentar o salário do servidor. Essa é uma discussão que a gente precisa ter de forma adulta. O meu ponto é,
Lembrando do impacto adicional, se você me permite, de 16,2 bilhões de reais retroativos ao início de 2025. Eu vou ser mal educada para vocês. Por exemplo, a Polícia Federal gera retorno. A gente vai te ouvir com toda atenção, prometo, mas o Mano, eu até fiz um parêntese aqui só para trazer o dado, mas o Mano concluindo, a gente... Eu só ia finalizar aqui, em qualquer setor, para você ter aumento, uma pré-condição é ter dinheiro. Não tem dinheiro no Brasil. Olha só. O orçamento não fecha. As contas públicas estão no vermelho. Como falar em dar aumento? Isso é irracional. Isso não faz qualquer sentido. É como eu estar numa empresa que está à beira da falência pedindo aumento salarial. Meu amigo, você precisa ter consciência da situação em que você se insere. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro no Brasil. Como falar em dar aumento? A gente precisa olhar para o orçamento e pensar sério. Enquanto a gente não pensar sério, a inflação vai continuar comendo no centro, a gente vai ter as pessoas tendo dinheiro roubado por meio da inflação, fazendo com que a cada ida no supermercado as coisas fiquem mais caras e cada um só pensa na farinha do seu pirão. Essa conta não fecha. Mano, não existe nenhum cargo no âmbito privado que dê um retorno de bilhões aos cofres públicos, como, por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal, quando investiga, quando ela vai e caminha o lastro do dinheiro roubado, é o follow the money, e quando ela retorna esse dinheiro roubado aos cofres públicos, é através de um servidor público que está há anos deficitário. Eu estou falando em relação a juros. Agora, se não há... Não, deixa eu concluir. Eu deixei você concluir. Claro. Então, não existe, quando você demoniza e fala que o servidor público tem que ganhar esmola e não pode ter seu salário reajustado. Eu não estou falando você, estou falando quando se diz que o servidor público ele tem que trabalhar de uma forma de doação, ele não tem que ter uma contraprestação remuneratória adequada à sua função ou ao seu cargo, você está desprezando o quanto aquele servidor público sério, ele retorna para os cofres públicos o dinheiro roubado, por exemplo, da falcatrua que ocorre. Então, o que acontece? Nós temos que colocar o foco certo para quem dá o rombo nos cofres públicos, não aqueles que restabelecem a lisura dos cofres públicos, Raquel, como servidores públicos. O principal item do orçamento brasileiro é a Previdência. O segundo maior é a folha de pagamento. Então, o funcionalismo é muito caro. Sim, isso não é esmola. É preciso olhar a renda média do pagador de imposto que paga essa conta. O servidor público, inclusive o policial federal, ganha muito mais do que o cidadão que trabalha para pagar o imposto que sustenta a máquina pública. Então é preciso ter as coisas nos seus devidos lugares. Nós vivemos uma pandemia que levou a uma perda de renda em todo o setor privado. O setor público continuou intocado. Então falar que as pessoas estão pedindo esmolas, isso é uma desconexão da realidade do pagador de imposto, do cidadão que trabalha 6 meses quase no ano só para pagar imposto. A gente pode ter um debate sério e adulto sobre remuneração, sobre como fazer com que o bom servidor seja premiado e recompensado. Isso passa por uma reforma administrativa, não por um aumento para todo mundo na farra do boi. Isso não faz sentido. E uma pré-condição, é o que eu estou falando, uma pré-condição é ter dinheiro. Não tem dinheiro. Olha o orçamento público. Não tem dinheiro. Olha, eu gostaria de não ser interrompida. Por exemplo, quando você fala em pagamento de imposto, o servidor público paga 27,5% de imposto. O rombo do INSS, nós pagamos assistência social. Nós pagamos a qualquer pessoa, servidor público, que não paga imposto, nós pagamos hospital, nós pagamos a saúde. O dinheiro, o rombo da Previdência Social, quando a gente fala Previdência Social, é toda a estrutura da Previdência Social que nós pagamos para aqueles que não trabalham. Então, não vem falar que aquele que trabalha no serviço público está causando rombo. Justamente a gente paga Bolsa Família, nós pagamos todos os auxílios daqueles que não contribuem imposto. O imposto de servidor público é o mais alto imposto que existe. Eu acredito assim, vamos jogar um holofote, que daí eu concordo que existe grandes desvios de finalidade em verbas públicas e não é daquele que serve os serviços sociais. Henrique Krieger. Podemos trazer o Henrique Krieger aqui também para a discussão, até porque
Muito claro aqui, pessoal, isso aqui não é passível de qualquer debate. A estimativa, Mano Ferreira e Henrique Kriegner, é de 16,2 bilhões de reais, só com esse aumento de 9% no reajuste dos servidores federais. Na prática, pessoal, uma conta básica aqui, seria possível construir aproximadamente 108 hospitais públicos de médio porte, 1.620 escolas públicas e simplesmente 3.240 quilômetros de estrada pavimentada. É questão de prioridades, de momento, e eu ainda estou esperando ouvir qual foi a justificativa na questão prática para esse aumento ter sido conferido e dado sem maiores critérios e sem maiores discussões, Henrique Kriegner. Não tem uma justificativa, até porque você teve esse aumento sendo votado em 2023, um aumento para os servidores públicos federais, então, e 2024 não foi atrasado agora para 2025, ou seja, ele não está atrasado no sentido de uma correção, que é geralmente a justificativa que se dá. O que a gente tem que entender, e eu acho que aqui o que o Mano traz é exatamente isso, quando não tem dinheiro, não tem dinheiro. Acabou. E é o que eu falei aqui ontem, e repito de novo, se a gente traz uma casa, quem administra o orçamento aqui de uma casa, você sabe muito bem, se não tem dinheiro, vai ter que cortar de algum lugar. E não é cortar do menos importante, não é questão de importância ou de valor ou de agregar ou coisa do tipo. Precisa parar com a gastança e parar com o aumento de custos. Eu acho que essa que é a grande questão que a gente está trazendo aqui. Não dá para ficar aumentando o custo. O que tem é o que tem e acabou. Agora, é óbvio, precisa ir atrás daquilo que está vazando dinheiro, ou seja, corrupção, precisa ir atrás daquilo que é mal gasto, os chamados investimentos aí por parte do governo federal, as emendas parlamentares, uma série de outras coisas que são dinheiro que não está sendo roubado, mas que está sendo mal gasto, que no fim do dia o impacto é quase que o mesmo, só não é um crime, né? Mas você está gastando mal esse dinheiro e precisa, então, ter uma lisura nisso. Porém, nesse cenário de caos, não dá para aumentar gasto em nenhuma das pastas. Não dá para aumentar gasto em nada. Nem se a gente estivesse falando de médicos, nem se a gente estivesse falando de quem salva a vida de pessoas. Não dá. Acabou. O pai dono de casa aí sabe muito bem. Acabou o dinheiro, não tem o que você fazer. Gente, não dá para você ir lá e melhorar a matrícula do colégio, pagar um pouquinho mais na parcela do carro, do seguro-saúde. Você não consegue. Por quê? Não tem dinheiro. Esse é o ponto. Ex-ministro da Fazenda, o Mailson Nóbrega, projetando que 2027 é o ano quando o beijo da morte vai ser dado na bochecha do nosso querido Brasil. Gente. Agora, se vai acontecer ou não, vamos estar acompanhando, mas, enfim, só de pensar. Vamos ser sinceros aqui, o Brasil não tem uma crise financeira, apesar de recessões, turbulências e desvalorizações cambiais, o Brasil não tem uma crise financeira, pelo menos desde 95, com o Plano Real. Só de pensar, eu lembro já aqui daquele pesadelo de hiperinflação, calotes, congelamentos, moratórias, é o que a gente não quer ver mais acontecer aqui no nosso Brasil, mas do jeito que está, é nesse caminho que a gente está percorrendo, delegada Raquel Galinatti. Olha, mais da metade do orçamento público nacional vai para a dívida pública. Então, quando a gente tem um grande rombo, a gente vê o de 5 em 5 minutos criando agências, cargos comissionados. Esse inchaço da máquina pública, esse inchaço, ele deveria ser repudiado. Esse holofote de grandes salários ultramilionários, deveriam ser o foco. A gente está falando de servidor público que muitas vezes tem o seu salário deficitário, que não coaduna com os reajustes fiscais do nosso país, está estacionado há mais de 10 anos, há mais de 12 anos. Essa é a realidade do servidor público concursado. A gente tem que fazer uma grande separação. A imprensa, não a imprensa como um todo, mas o inconsciente coletivo, manipulado por uma certa força misteriosa, tende a colocar tudo no mesmo saco. E aí, aqueles que não têm muito conhecimento técnico a respeito do que é o serviço público, aqueles que estão, sim, 24 horas trabalhando, acreditam que tudo faz parte de uma grande camada de marajás. Aquele que prestou o concurso público, aquele que entrou nos cargos públicos pela porta da frente, sim, através do seu mérito, e que ganha o salário, esse aí não tem salário de marajá. Façam uma correlação, façam um estudo paralelo. Quais são os hipersalários existentes na máquina pública? Não é daqueles concursados. Raquel, por que a dívida é o maior item do orçamento? Porque a conta não fecha, né? Se a conta continuar sem fechar, o que é que vai acontecer? O juro da dívida vai ser maior ainda, é o que está acontecendo. Então você está defendendo, sem perceber, o problema que gera a questão que você está descrevendo. Se a conta não fechar, o gasto com dívida vai aumentar. Simples assim. Porque assim funciona a economia.
Se não tem dinheiro e você está precisando aumentar a dívida pública para poder pagar as contas, e essa é a realidade estrutural do Brasil, independentemente de quem é o governo, aumentar salário vai aumentar a dívida. Então, mais do que gastar com o funcionalismo, a gente vai gastar ainda mais com o juro da dívida. Eu tenho uma proposta. Cortar os cargos comissionados. Você faz aqui um compromisso aqui em público, caso a senhora for eleita, eu não sei como é que era a estrutura interna lá da Secretaria de Segurança Pública. Caso você venha pleitear um cargo público, seja eleito, que você não terá sequer um cargo comissionado dentro do seu gabinete? É difícil não ter cargo comissionado. Aliás, eu posso abrir mão porque eu sou concursada. Então, eu como concursada, eu posso optar pelo meu salário do Estado ou do município. Eu já concursada. Eu fiquei 5 anos estudando para concurso. Eu ingressei pela porta da frente, através de concurso público, assim como diversos servidores públicos meritosos. Então, se a gente cortasse, acabasse com cargos comissionados e ali escolhesse para exercer a função do comissionado aquele que prestou o concurso público, será que essa máquina não iria desinchar? Sim, eu aceito seu desafio, Marinho. Eu aceito o seu desafio. Agora estou indo para a parte parlamentar, através de voto e eleição. Mas vamos desinchar a máquina pública. Eu só queria também trazer um outro dado que eu acho muito importante, porque isso é muito sério. Sobre quem paga mais imposto no Brasil. Pelo amor de Deus, está longe de ser o servidor público. Levantamento do IPEA mostra que o brasileiro, que ganha até 2 salários mínimos, gasta 46% do seu orçamento com pagamento de imposto. Porque a maior parte do imposto no Brasil não é sobre a renda, é sobre o consumo. Perfeito. E quanto mais pobre, mais a pessoa acaba tendo que gastar com o consumo. O sistema tributário brasileiro é extremamente injusto, extremamente regressivo, ou seja, o mais pobre paga mais do que o mais rico. E na realidade do Brasil extremamente pobre que nós temos, quem é servidor público está entre os mais ricos. Delegada, quem sabe futura deputada Raquel Galinatti. Palavra sua. Eu coloco uma proposta. Vamos acabar com os cargos comissionados, vamos implementar concurso público para aqueles que entrem na máquina pública através de mérito, competência e responsabilidade. Vamos acabar com esse amigo daqui, amigo dali, para entrar para a máquina pública. Com certeza, essa máquina inchada, que é o que você fala que desmoraliza a sociedade como um todo, iria ser moralizada. Porque, claro, a gente não pode falar que existe unanimidade, pessoas boas em todos os lugares, mas a gente iria minimizar aqueles cabides de empregos, aquelas pessoas incompetentes no serviço público que são amiguinho de alguém. Que tal uma reforma administrativa que avalie desempenho e pague mais para quem trabalha melhor e puna o servidor que trabalha mal? Esse é o ponto. Vamos aplaudir. Da gente entender que isso é reforma administrativa. Olha só, a reforma administrativa, só porque eu lidei diretamente com a reforma administrativa, ela não toca nos cargos comissionados. A reforma administrativa, ela aumenta cargo comissionado. Só um minutinho, deixa eu estudei essa lei inteira da reforma. Então, olha o quanto a sociedade é ludibriada. A reforma administrativa abre a porteira para os amigos do rei. Ele corta cargos concursados, ele dá a possibilidade, inclusive, para policial ingressar na carreira policial sem concurso público, gente. Então, a reforma administrativa deve existir de forma responsável, de forma ética e moral, não como está acontecendo agora. Podemos cobrar, então, delegada Raquel Galinatti, deputada estadual ali na LESP, a partir de 2027... Nenhum cargo comissionado dentro do gabinete da senhora? Óbvio que não. Eu tenho que ter o jogo. Se o jogo está em cargos comissionados, o porquê que eu vou ter disparidade de armas, uma guerra assimétrica com aqueles que usam cargos comissionados? Vamos tirar todos os cargos comissionados de todos e que todos prestem concurso para entrar. Agora, assim, é utópico você falar que você quer mudar o sistema e você não... Você quer entrar no sistema, você quer mudar o sistema, mas você não tem armas para combater. Como uma pessoa sozinha, sem gabinete, vai conseguir propor um projeto de lei? Porém, o que eu estou propondo é que aqueles que estejam em gabinetes, em cargos públicos, sejam concursados. E aí a regra valeria para todos. E a avaliação de desempenho? Perfeito. Mano, eu sou super favorável. Sabe qual é? Um parênteses aí, as pessoas não vão gostar do que eu vou falar agora. Você sabe qual que é o mérito para você nomear em instituições aquele que é o comando, a cúpula de instituições?
a proximidade política. Claro que podem ter competência e capacidade, mas não é isso que prepondera. Eu gostaria muito que dentro das carreiras públicas concursadas também tivesse esse critério de mérito e competência e avaliação para que aí pudesse alçar comando. A gente não tem isso. Vamos fazer um trato? Primeiro avalia o desempenho, depois dá aumento? Vamos fazer um trato? Vamos cortar, Faz sentido? Vamos lá. Vamos cortar a máquina inchada? E aí Vamos avaliar desempenho para saber o que é que está inchado e o que é que não está? Senhoras e senhores antenados aqui no Morning Show, nossos ouvintes telespectadores, está aí. Tirem suas próprias conclusões. Eu acho que eu vou terminar aqui. Esse bloco